Fala, meus queridos, beleza? Pessoal, nessa aula aqui nós vamos trabalhar com estequiometria da eletrólise. Vamos juntar a eletrólise com cálculo estequiométrico, uma delícia, tá? Então, sem perder tempo, já vamos trabalhar. Primeiro exercício, pessoal, ele fala assim, ó, determinar a valência. Valência é a mesma coisa que Knox, é a mesma coisa que carga, tá? De um metal com base nas seguintes informações. A eletrólise, durante 150 minutos, com uma corrente de 0,15 amperes, de uma solução salina do metal, cuja massa atômica é 112, depositou 0,783 gramas desse metal. Ele quer a valência do metal. Pessoal, eu vou chamar o metal de M, tá? Eu não sei quem é esse metal, eu vou chamar esse metal de M. Esse metal M, eu vou supor que ele tem uma valência, uma carga X+. Esse X, essa valência, é essa carga que eu estou procurando. Certinho? Bom, é o seguinte. Para neutralizar X+, que é uma carga positiva, nós vamos precisar fornecer X mols de elétrons. Isso daqui vai produzir o metal descarregado. A proporção é de 1, né, para X mols de elétron, vai dar 1 mol do metal. Certinho? Agora é o seguinte, ó. Ele deu o tempo de eletrólise e deu a corrente. Então, dá para calcular a carga que circulou durante essa eletrólise. Você lembra? É só usar o kit. Carga é a corrente vezes o tempo. Beleza, pessoal? Então, no meu caso aqui, a carga vai ser a corrente 0,15 ampere, tá? O tempo, 150 minutos. Cuidado, hein? Na formulinha do kit, o tempo tem que entrar em segundos, ok? Então, eu vou ter que multiplicar por 60, estava em minutos, para passar para segundos. Gente, eu já fiz essa continha aqui, para ir mais rápido. Isso dá 1.350 coulombs. Essa daqui é a carga que circulou durante essa eletrólise. Tá bom? Agora é o seguinte, meus queridos, eu vou relacionar mols de elétrons com a massa molar da substância, tá? Do metal M. Então dá uma olhadinha aqui, ó. X mols de elétrons, tá vendo aqui? Produz, pessoal, 1 mol do metal M, tá? Ele quer a carga, né? Mas eu sei a massa que depositou quando teve essa eletrólise. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar esse X mols de elétrons aqui para carga, tá? E 1 mol do metal M eu vou passar para massa, porque ele está trabalhando com carga, está trabalhando com massa. X mols de elétrons vai ser X vezes 96.500 coulombs. Você lembra, né? 1 mol de elétrons equivale a 96.500 coulombs. Certinho? Agora um detalhezinho, ó. Ele está falando que o metal M, pessoal, tem uma massa atômica igual a 112 unidades. Tá aqui, ó. Se a massa atômica é 112 unidades, a massa molar vai dar 180 gramas por mol. Então, no lugar de 1 mol desse metal M, eu posso colocar 112 gramas. Tá bom? Agora, o que ele falou? Com a carga que circulou no sistema, ou seja, 1.350 coulombs, a massa depositada foi 0,783 gramas. Legal? Aí, moçada, é o seguinte, eu multiplico em cruz, então vai dar assim, X vezes 96.500 coulombs vezes 0,783 é igual a 1.350 vezes 112. Esse X, então, que é a valência dele,
vai dar 1.350 vezes, pessoal, 112, dividido 96.500, dividido por 0,783. Queridos, eu já fiz essa continha. Esse X aqui é igual a 2. Então, esse metal, ele tem valência igual a 2. Certo? Esse foi o primeiro exercício da nossa lista. Gente, agora, segundo exercício, deixa eu ver se eu tenho mais espaço. Não, é esse espaço aqui mesmo. Ele fala assim, ó, Unicamp, né? O cobre metálico, para ser utilizado como condutor elétrico, precisa ser muito puro, o que se consegue por via eletrolítica, eletrólise. Nesse processo, os íons cobre 2 são reduzidos no cátodo a cobre metálico. Gente, ele deu até a equação aqui para nós. Tá legal? Aí ele fala assim, ó, qual a massa de cobre que se obtém por mol de elétrons que atravessa a cuba eletrolítica? A massa atômica relativa do cobre, ele está considerando 64. Normalmente eles dão 63,5, mas a Unicamp arredondou aqui para 64, você vai usar o 64, tá certo? Gente, é sempre assim, ó. Eu balanceio a equação, aqui já está balanceado, né? Eu tenho aqui 1 mol de cátions cobre, reagindo com 2 mols de elétrons, porque a carga é 2+, e vai produzir 1 mol de cobre metálico. Agora, eu relaciono os elétrons com, né, a substância produzida. Então, a gente tem assim, ó, 2 mols de elétrons, pessoal, aqui, ó, 2 mols de elétrons, eles produzem 1 mol de Cu, certo? No estado sólido, certinho? Gente, ele quer mol mesmo de elétrons. Então, aqui, ó, eu não vou mexer. Eu vou deixar mols de elétrons mesmo. Legal? Eu repito esse valor aí. Tranquilo? Ele quer a massa de cobre por mol. Gente, no lugar de 1 mol de cobre, eu vou colocar... Ele falou que a massa atômica aqui, ó. Vou até escrever aqui. Ele falou que a massa atômica é igual a 64, né? Massa relativa vem em unidades. Então, a massa molar, 64 gramas por mol. No lugar de 1 mol, certo? Eu vou colocar a massa correspondente, 64 gramas. Só que ele quer a massa, tá? Eu vou chamar de X por mol de elétrons. Então, quando passa 1 mol de elétrons. De bola? Pessoal, aqui, ó, dividiu por 2. Aqui também vai dividir por 2. Esse X aqui, 32 gramas de cobre. Tá certo? Então, cada mol de elétrons que circula deposita 32 gramas de cobre. Essa daí é a questão de número 2 resolvida. Agora vamos à questão de número 3. Ele fala assim, ó, a massa atômica de um elemento é 119 unidades. Bom, gente, eu não sei quem é o elemento, eu vou chamar ele de E. Ele disse que a massa atômica desse elemento E é 119 unidades. Daqui eu tiro que a massa molar dele é 119 gramas por mol. De boa? Ele fala que o número de oxidação desse elemento é mais 4. Então eu posso escrever assim, ó, elemento 4 mais. O número de oxidação dele, né? O NOx, a valência dele é mais 4. Aí ele fala, qual a massa depositada desse elemento quando se fornece na eletrólise 9.650 coulombs? Gente, vamos lá, tranquilo. Ó, ele tem carga 4 mais, né? O NOx dele é mais 4. Então, para eu tirar essa carga do elemento E, eu preciso fornecer 4 mols de elétrons. Tudo bem? Isso daqui, ó, mais 4 com 4 elétrons, isso daqui vai ficar carga 0. A proporção é de 1 para 4 para 1. De boa, meus queridos?
Agora é o seguinte, ó, é sempre desse jeito. E eu vou relacionar elétrons com a substância produzida. Você está vendo aí na equação. Ó, 4 mols de elétrons produzem 1 mol do elemento genérico que eu estou chamando de E. Certinho? Ele deu carga, tá vendo aqui? 9.650 coulombs. Então eu vou passar esses 4 mols de elétrons aqui para carga. Você lembra, 1 mol de elétrons transporta 96.500 coulombs, pessoal. Então, ó, aqui eu tenho 4 mols de elétrons, vai ser 4 vezes 96.500 coulombs. No lugar de 1 mol da substância E, do elemento E, eu vou colocar a massa correspondente, 119 gramas. Tá certo? A massa molar é a massa de 1 mol da substância em gramas. Só que é o seguinte, passou pelo circuito, durante essa eletrólise, 9.650 coulombs. Então, a massa depositada eu vou chamar de X. Bem de boa o exercício. Esse X aqui, ele vai ser, pessoal, 9.650 vezes 119, dividido por 4, vezes 96.500 coulombs. Joia? Queridos, essa continha eu já fiz para ir mais rápido, né? Exercício de número 3. Isso daí dá 2,975 gramas. Essa é a resposta. A resposta certa, portanto, está lá na letra D de dado. Certinho? Agora a gente vai fazer o exercício de número 4, meus queridos. Ó, quantos mols de elétrons? Quantos mols de elétrons devem passar por um circuito elétrico a fim de que o cátodo, constituído de uma peça metálica mergulhada em solução de cloreto de cromo 3, receba uma cobertura de 5,2 gramas de cromo. Beleza, beleza? É o seguinte, ó, ele colocou aqui o cloreto de cromo 3. Pessoal, nesse cloreto, o cromo tem carga 3+. Você lembra, né? Ó, CrCl3. Você deve se lembrar. Os halogênios, na ponta direita da fórmula, têm carga -1, certo? Só que eu tenho 3 cloros, aqui vai dar -3, para dar 0 mais 3. Então, o NOx do cromo nesse íon aí é +3. Certinho? Deixa eu ver se é solução aquosa, então ele está aquoso. Queridos, para ter a descarga desse cátion, a gente vai ter que fornecer 3 mols de elétrons. Isso daí vai produzir o cobre, cobre não, né? O cromo no estado sólido. A proporção é de 1 para 3 para 1. Sossegado ou não? Legal? Agora é o seguinte, ó, é sempre desse jeito. Eu vou relacionar os elétrons com, né, no caso, massa, porque ele deu massa, a massa de cromo produzida. Qual que é a proporção? Tá aqui, ó, 3 mols de elétrons, 1 mol de cromo. Então você escreve 3 mols de elétrons, eles, né, produzem 1 mol de cromo, meus queridos. Ó, nos elétrons eu vou deixar mols mesmo de elétrons, porque ele está, né, querendo mols de elétrons. Agora, no lugar de 1 mol de cromo, eu vou colocar a massa correspondente. Gente, ele está falando no exercício que o cromo, tá vendo ali, ó, tem uma massa atômica 52 unidades. Então, a massa molar dele vai ser 52 gramas por mol. No lugar de 1 mol, eu coloco 52 gramas. Certinho? Só que é o seguinte, ele disse que depositou, né, teve uma cobertura de 5,2 grama. Gente, o número de elétrons aqui, né, de mols de elétrons, portanto, eu vou chamar de X. Seguinte, ó, daqui para cá, dividiu por 10.
Então aqui vai dividir por 10 também. Então vai dar 0,3, né? Ou 0,30 mols de elétrons. Essa é a resposta. Isso está na letra D para o exercício de número 4. Tá certo, meus queridos? Tranquilo até agora? Você sabe, né? A manha é você pausar, resolver, depois comparar com a minha resposta. Exercício de número 5. Ó, na eletrólise de uma solução aquosa de sulfato cúbrico, né, o cobre com NOx mais 2, quantos gramas de cobre metálico são libertados por 9.650 coulombs? Então vamos lá, gente, ó. Sulfato de cobre, cadê? Sulfato cúbrico é o CuSO4. De boa? Aqui a gente tem o cobre com NOx mais 2. Cúbrico, né? Os NOx do cobre mais 1 mais 2. Cúbrico é o NOx maior mais 2. Então vai ser assim a descarga dele, ó. Cu mais 2, que está na solução, vai sofrer redução, vai receber 2 mols de elétrons e vai produzir o cobre sólido. Então, olha o balanceamento, ó. 1 mol de cátions, 2 mols de elétrons, 1 mol de Cu. Ele quer saber a massa de cobre que é depositada. Eu vou relacionar a quantidade de elétrons com a quantidade de cobre que foi depositada. Em mols. Você está vendo ali? 2 mols de elétrons, eles produzem 1 mol, pessoal, de Cu. De boa? Eu vou passar 2 mols de elétrons para carga, porque o exercício está dando carga. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 96.500 coulombs. Você lembra, né? 1 mol de elétrons, 96.500 coulombs. Eu tenho 2 mols, a gente multiplica por 2. Gente, não está aqui, mas ele sempre fornece lá na prova. A UEL, ela te dá uma tabela para você olhar. O Cu, ele tem uma massa atômica igual a 63,5. Gente, isso daqui é sempre fornecido, tá? Sempre eles dão essas massas aí. A massa molar, portanto, vai ser 63,5 gramas por mol. Tá bom? Então, no lugar de 1 mol de cobre, eu vou colocar 63,5 gramas, que é a massa correspondente de 1 mol de cobre. É a massa molar. Só que ele disse que a carga do exercício é 9.650 coulombs. Aí a massa depositada, eu vou chamar de M, né, ou X, vou chamar de X mesmo. Aí esse X aí, ele vai ser igual, ó, 9.650 vezes 63,5, certo? Multiplicando cruzado, dividido por 2, dividido por 96.500. Gente, eu já fiz essa continha para ir mais rápido. Exercício de número 5 dá 3,17 gramas de cobre depositado. Certinho? Onde tem isso daí? Letra A. Exercício de número 5, alternativa correta, letra A. Beleza? Já vamos ao exercício de número 6. Deve ter um espaço para resolver aqui. Tem. Beleza. Gente, ó, isso aqui é o mais chatinho que tem, mas eu espero, né, que você entenda direitinho. Vamos lá então, ó. Uma calota de automóvel de 675 centímetros de área constitui o cátodo de uma célula eletrolítica, né, uma eletrólise, que contém uma solução aquosa de íons níquel. Para niquelar a calota, faz-se passar através da célula uma corrente de 32,9 amperes. Gente, ele quer que a gente calcule o tempo, ó, cuidado, hein, em minutos. Lá na formulinha do kit, o tempo está em segundos, mas ele quer a resposta em minutos. Você calcula em segundos, depois você passa para minutos. Necessário para que seja depositada na calota
uma camada de níquel de 0,1 milímetro de espessura. Gente, deixa eu ver se você vai conseguir entender. Ó, nós temos, vamos supor que a calota seja essa peça aqui, só para você entender. Calota, ela é um círculo, mas só para você entender. A gente tem a área da calota, ok? Nós vamos colocar uma espessura, no caso aqui que é mesmo, é de níquel. Nós vamos colocar uma espessura de níquel. Quando a gente colocar a espessura de níquel, nós vamos formar uma figura espacial. Na verdade, vai ser um cilindro, certo? Porque a calota é circular e você vai ter uma espessura. De boa? Então, a gente tem aí um cilindro. Como é que eu calculo o volume do cilindro? É a área da base vezes a altura. A área da base ele deu no exercício 675 centímetros, né, quadrado, certo? E a espessura ele quer que seja de 0,1 milímetro, tudo bem? Então dá para você calcular o volume de material que foi depositado. Espero que você tenha entendido isso daí, tá? Então, ó, eu tenho a área da calota, eu tenho a espessura, que vai corresponder à altura, e eu vou calcular o volume dela. Deixa eu ir para outra tela aqui, certo? O volume, pessoal, de uma figura, né? Aí, no caso, vai ser um cilindro, né? A calota, ela é circular, tá? E aí você vai depositar uma película nessa calota. Vai dar um cilindro. O volume é a área da base vezes a altura, certo? Essa altura, no caso, é a espessura do material que foi depositado. Então, o volume do material depositado, gente, a área 675 centímetros quadrados, tá? A espessura, que vai ser a altura, né, da película, é 0,1 milímetro. Gente, só que é o seguinte, ó, 0,1 milímetro é igual a 0,01 centímetro. Eu vou ter que passar essa altura, né, essa espessura para centímetro, porque a área foi dada em centímetros ao quadrado. Então aqui eu vou multiplicar por 0,01 centímetro. Se eu fizer essa continha aqui, deixa eu fazer aqui na frente, ó, você vai achar um volume igual a 6,75, né, ó, aqui é 10 a menos 2 centímetros cúbicos. Esse aqui é o volume da película que foi depositada, certinho? No exercício, ele dá a densidade do níquel, tá aqui. Gente, se eu tenho o volume e tenho a densidade, dá para calcular a massa da película que foi depositada. De bom? Então vamos lá. Ó, densidade é a massa sobre o volume, certo? Então, a massa, passa o volume multiplicando, é a densidade vezes o volume, certinho? A densidade, o exercício deu, deixa eu voltar lá, 8,9 gramas por centímetro cúbico, 8,9 gramas por centímetro cúbico, e o volume, eu acabei de calcular, 6,75 centímetros cúbicos. Portanto, né, a massa vai sair em gramas. Gente, esse é o exercício de número, deixa eu ver aqui, ó, é o 6º, eu já fiz as continhas para ir mais rápido, tá? Deixa eu ver aqui, beleza, cadê a massa? A massa, pessoal, fazendo a continha aqui, dá 60 gramas. Então, essa daqui é a massa de níquel depositada. A película, ela vai ter essa massa aí. Aí, o que ele quer que a gente calcule? Vamos voltar lá. Calcule o tempo, ele deu a corrente e calcule o tempo. O negócio é o seguinte, ó, para eu calcular o tempo, eu vou ter que calcular a carga, porque eu tenho a corrente, aí eu vou usar o kit, certo? Mas para eu conseguir essa carga, eu vou ter que relacionar a massa produzida com os elétrons que circularam. Gente, agora tem um detalhezinho. Ó, o níquel, ele tem 2 íons, ele tem 2 cargas.
tem o níquel mais 2 e o níquel mais 3. Ele não diz qual níquel você tem que usar. Só que é o seguinte, o níquel 2, pessoal, ele é mais estável. Então eu vou fazer o exercício usando o níquel 2. Mas eu acho que o cara deveria ter falado, né? Que é o níquel 2 que você tem que trabalhar. Ele não falou, mas eu vou usá-lo porque ele é o mais estável. Então como é que fica aqui? Ni2+, deixa eu ver se é solução aquosa, não lembro. Isso, é solução aquosa. Então aqui é aquoso. Vai receber 2 mols de elétrons e vai produzir o Ni no estado sólido. A proporção é de 1 para 2 para 1. Legal? Então vamos relacionar os elétrons com, né, o níquel produzido. Galera, 2 mols de elétrons produzem 1 mol de níquel, galerinha. Tranquilos ou não? Eu vou passar isso aqui para carga. Você sabe que cada mol de elétrons, 96.500 coulombs. Nesse caso, são 2 mols de elétrons, 2 vezes 96.500 coulombs. Gente, eu tenho aqui 1 mol de níquel, tá? Ele deu a massa molar do níquel, tá aqui, ó. A massa atômica 58 unidades, a massa molar vai dar 58 gramas por mol. Deixa eu escrever para você aqui, senão você, né, fica estressado. Ó, ele disse que a massa atômica é 58 unidades. Tá aqui, ó, dado do exercício. Certinho? Se a massa atômica é 58 unidades, a massa molar vai dar 58 gramas por mol. Portanto, no lugar de 1 mol de níquel, eu posso colocar a massa correspondente, 58 gramas. Tá legal? Agora, a massa de níquel que foi depositada para colocar essa película foi 60 gramas, certo? Se eu sei a massa de níquel que foi depositada, dá para calcular o número, né? O número não, né? A carga que passou. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa carga aqui, posso chamar de X, não tem problema, mas eu vou chamar de Q, certinho? Essa daqui é a carga que depositou, né, os 60 gramas. Gente, esse Q aqui, ele é igual duas vezes 96.500 vezes 60 dividido por 58. Tá legal? Gente, essa continha eu já fiz. Deixa eu ver. Deixa eu ver que exercício que é esse, né? É o sexto. Ó, essa continha aí, ele dá, olha só, gente, ó, 199.655. Então, ó, a carga 199.655 coulombs. Essa daqui é a carga que depositou, né, a película cuja massa é 60 gramas. Só que ele quer o tempo. Gente, é só aplicar o kit. Deixa eu fazer aqui no meio, ó. Kit carga é a corrente vezes o tempo. Cuidado, esse tempo sai em segundos. Então eu vou colocar aqui. 199.655 é igual. Gente, deixa eu voltar lá, ver a corrente que eu esqueci. 32,9 amperes. Isso vai ser 32,9 vezes o tempo, tá? Então é só passar esse 32,9 dividindo, você vai chegar no tempo. Cadê? Ó, o tempo deu 6.068,5, pessoal, segundos. De boa? Só que ele quer em minutos. Então eu vou dividir por 60 para passar para minutos. Eu já fiz essa continha, isso vai dar 101 minutos. Essa é a resposta do exercício, pessoal, de número 6, um exercício bem legal. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu direito, tenta refazer, depois compara com a minha resolução, tá? Exercício de número 7. Ele fala assim: para que uma corrente de 1 ampere deposite 65,54 gramas de cobre
em uma célula eletrolítica a partir de uma solução de sulfato de cobre 2 deve ser aplicada durante... Gente, ele quer o tempo. Se ele quer o tempo, eu vou usar o kit, certo? Mas para usar o kit, eu preciso descobrir a carga, porque a corrente de 1 ampere ele já deu. De bom? Então vamos lá. Ó, no sulfato de cobre 2, no sulfato cúprico, o Cu tem carga 2+, tá? E é uma solução aquosa. Para acabar com essa carga aqui, para neutralizar essa carga, a gente vai ter que fornecer 2 mols de elétrons. Isso vai produzir o cobre sólido. Então a proporção é de 1 para 2 para 1. Certinho, pessoal? Legal? Agora é o seguinte, eu vou relacionar os mols de elétrons, né, com a massa de cobre produzida, e você está vendo aí, 2 mols de elétrons, né, eles depositam 1 mol de cobre, certo? Eu vou passar mol de elétrons para carga, porque eu vou precisar do kit. Gente, cada mol de elétrons, 96.500 coulombs. Só que eu tenho 2 mols, 2 vezes 96.500 coulombs. E aqui eu vou colocar massa. Detalhe, ele disse que a massa atômica do cobre, pessoal, 63,54 unidades. Então, a massa molar, né, a massa de 1 mol de cobre, é 63,54 gramas por mol. Tá legal? Então, aqui no lugar de 1 mol, 63,54 gramas. Tá de olho? Certo? Só que ele quer que deposite... olha só que interessante. Ele quer que deposite, pessoal, 63,54 gramas. Ele quer que deposite essa massa aqui, ó. Exatamente essa massa. Então, essa daqui é a carga que eu vou ter que fornecer na eletrólise. Tá certo? Ficou de boa agora, porque a carga é I vezes o tempo. Legal? Então, vai ficar assim. 2 vezes 96.500 é igual... Gente, a corrente é de 1 ampere, tá? E o tempo é o que ele está pedindo para eu calcular. Pronto. O tempo, portanto, vai ser 2 vezes 96.500 coulombs. Espera aí, que eu tenho a resposta. Vai dar 193.000 segundos. Na formulinha do kit, o tempo sai em segundos. Portanto, a resposta é letra E para o exercício de número 7. Tá legal? Vamos agora ao exercício pessoal de número 8. Ele fala assim, ó. 1 Faraday é a unidade de carga correspondente ao número de Avogadro, a 1 mol de elétrons. 1 mol de elétrons equivale a 1 Faraday, certo? E a carga correspondente, 96.500 coulombs. Aí ele fala assim, ó, qual a massa de cobalto em gramas depositada quando uma solução de cloreto de cobalto 2, né, pessoal, tá aí, ó, é atravessada por uma carga de 2 Faradays, certinho? Bom, é o seguinte, CoCl2, cloreto de cobalto. Você aprendeu que os halogênios, na ponta direita da fórmula, tem NOx menos 1. Vezes 2, menos 2. Para dar 0 mais 2. Então, no cloreto de cobalto que ele está mencionando aí, o cobalto tem carga 2+. Certo? Então, eu tenho aqui o cobalto, né, em solução aquosa com carga 2+. Vamos neutralizar, vamos tirar essa carga dele. Eu vou precisar fornecer 2 mols de elétrons. Isso vai produzir o cobalto sólido. Então vai ficar assim, ó, 1 para 2 e para 1. Gente, de boa até agora? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou relacionar, é sempre desse jeito, os mols de elétrons com, né, a substância produzida em mol. Então vai ficar assim, ó, 2 mols de elétrons.
Gente, olha a equação aqui, ó. 2 mols de elétrons depositam 1 mol de cobalto. Tá de boa? Cada mol de elétrons equivale a 1 Faraday. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 Faradays, porque são 2 mols de elétrons. Do lado de cá, eu tenho 1 mol de cobalto e ele deu a massa atômica. Pessoal, a massa atômica do cobalto, ele está falando que é 59 unidades. Então, a massa molar vai dar 59 gramas por mol. Certinho? No lugar do mol, eu vou colocar 59 gramas. Certinho? Gente, só que é o seguinte, ele falou, ele quer a massa de cobalto quando atravessa 2 Faradays. Aqui, ó, eu já tenho aqui 2 Faradays, porque são 2 mols de elétrons. Então, a massa já é esses 59 gramas aí de cobalto. Essa é a resposta do exercício de número, do número 8. Ficou bem fácil, né? Porque ele queria a massa depositada por 2 Faradays e ali na equação eu já tinha 2 Faradays. Legal? Vamos agora ao exercício de número 9. Ó, para a deposição eletrolítica de 11,2 gramas de um metal cuja massa atômica é 112 unidades, foram necessários 19.300 coulombs. Portanto, o número de oxidação do metal é... Gente, você já sabe fazer isso. Ó, eu vou chamar o metal de M, tá? Ele quer o número de oxidação, ele quer a valência, ele quer a carga. Então, eu vou supor que a carga dele seja X+. Tudo bem? O que nós sabemos? Nós sabemos que nessa eletrólise, a massa depositada foi 11,2 gramas, né? Quando a carga foi 19.300 coulombs. E ele deu a massa atômica do metal, 112 unidades. Deixa eu já fazer aqui, ó. O metal, ele tem uma massa atômica igual a 112 unidades. Então, eu já sei que a massa molar desse metal, certo? É 112 gramas por mol. Deixa eu chamar o metal de Me, viu? Metal, para você não confundir com a massa molar dele. Agora, para eu reduzir esse cátion X+, eu vou precisar fornecer X mols de elétrons. Isso vai descarregar o cátion. Aqui eu vou ter 1, né, para X, para 1. Gente, é sempre a mesma coisa. Você relaciona mols de elétrons com, né, a quantidade do metal produzido. Como é que é a proporção ali? X mols de elétrons, certo? Depositam 1 mol do metal Me, né? Estou chamando de Me o metal. No lugar de X mols de elétrons, eu vou colocar a carga correspondente. Cada mol de elétrons, 96.500 coulombs. Você tem X mols, vai dar X vezes 96.500 coulombs, certo? E aqui no lugar de 1 mol do metal, eu vou colocar a massa correspondente, né, a massa molar, 112 gramas. Tá de boa? Só que ele falou o seguinte, pessoal, uma carga de 19.300 coulombs, tá aqui, ó, depositou 11,2 gramas do metal. Pronto, você vai pegar essas duas linhas aqui, vai fazer uma regra de 3. Como é que você faz isso? Multiplica cruzado. Então vai ficar assim, ó, X vezes 96.500 vezes 11,2 dividido, pessoal, por 19.300, né? Vezes 112. Tá certo? Ó, pode cortar um zero aqui com essa vírgula, aí isso corta com isso, tá? Fazendo essa continha aqui, pera aí, Gui, deu um pau aqui, ó. Aqui a gente tem, gente, só um minutinho aqui, ó. Vamos multiplicar cruzado, meu. Tá doido? Ó, X vezes 96.500
vezes 11,2, pessoal, é igual a 19.300 vezes 112. Agora sim, né? Ó, eu posso tirar um zero daqui, uma vírgula aqui, aí cancela isso com isso, aí esse x, ele vai ser 19.300 dividido por 9.650. Galerinha, já fiz essa conta previamente, esse x aqui vai dar 2, certo? Então, o NOx, a valência, a carga do metal é 2+. Exercício 9, alternativa correta, letra B de bola. Certo? Agora exercício de número 10. Pessoal, na eletrólise de uma solução aquosa diluída de sal de cozinha, utilizando eletrodos de platina, ocorre no cátodo e no ânodo apenas evolução de gases. O gás recolhido no ânodo, isento de umidade, apresentou nas condições ambiente de pressão e temperatura um volume de 12,5 litros. Foram gastos nessa eletrólise, gente, é para calcular quantos faradays passaram por essa eletrólise. Beleza? Bom, ele está falando o gás recolhido no ânodo. Gente, só para dar uma lembradinha. Ó, no NaCl aquoso, a gente tem quais cátions? Na+, certo? E o H+. Legal? E no ânodo, nós temos os ânions, né? Cl- e o OH-. Ele está falando o gás recolhido no ânodo, certo? No ânodo, meus queridos, você lembra? No ânodo eu descarrego ânion. Na eletrólise aquosa do sal de cozinha, eu tenho 2 ânions. Eu tenho o cloreto e tenho a hidroxila. Você lembra? A hidroxila ganha de quem? Dos ânions oxigenados e do F-. Pessoal, ela não ganha do Cl-. Então, no ânodo, nós vamos descarregar o cloreto. É uma reação de oxidação. Vai dar elétron, né? E vai produzir cloro gasoso. Se você quiser balancear com coeficientes inteiros, né? Aqui dá 2. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 1. Tá bom? Lembrando que ele quer quantos faradays passaram pelo circuito. Pessoal, eu vou relacionar, você lembra? É sempre a mesma coisa. Mols de elétrons com a quantidade de cloro produzida. Então vamos lá, qual que é a proporção? 2 mols de elétrons, tá vendo aqui, ó? Esse doisinho? Ele vai depositar, vai liberar 1 mol de cloro gasoso. Lembrando que o exercício está nas condições ambiente de temperatura e pressão. E ele disse, pessoal, aqui ó, nos dados, que o volume molar, o volume de 1 mol nas condições ambiente, né, é 25 litros. Então é o seguinte, no lugar de 1 mol de cloro, eu posso colocar o volume molar dele nessas condições, que é igual a 25 litros. De bom, tranquilo? E você lembra? 1 mol de elétrons corresponde a 2 faradays. Então, no lugar de 2 mols de elétrons, eu posso colocar 2 faradays. Certinho? Então, 2 faradays estão relacionados com 25 litros. Gente, só que ele disse no exercício que o volume produzido do gás foi de 12,5 litros. Então, eu vou ter X faradays. Você está vendo? Dividiu por 2 aqui, vai dividir por 2 aqui. Então, X é igual a 1 Faraday. A 1 Faraday. Pessoal, 1 Faraday, né? 1 Faraday, a resposta está na letra D de dado. Exercício 10, alternativa letra D. Sossegado? Vamos agora ao exercício de número 11. Deixa eu ver se tem espaço para resolver. Tem. Ó, o cloro pode ser obtido pela eletrólise ígnea do cloreto de zinco, ZnCl2. Certinho? Aí ele deu a temperatura 17 graus Celsius, ok? Deixa eu ver que exercício que é esse, é o exercício 11, né? 17 graus Celsius e pressão de 1 atm.
Aí ele fala assim, ó, sabendo-se que uma corrente de 5 amperes passa pela célula durante 10 horas, informe por meio de cálculos. Gente, ele quer o número de coulombs envolvidos e assim vai. Só que na outra tela, eu já pus, né, é o que ele está querendo de novo, tá aqui, ó. Detalhe, ele deu a corrente, deu o tempo de eletrólise, a gente usa kit e calcula a carga que passou pelo circuito. Então vamos lá, ó. Carga, certo? Vou chamar de Q a carga, eu estou fazendo a letra A. Ele quer saber o número de coulombs, né? A carga. Gente, carga é a corrente vezes o tempo. Então, a carga vai ser igual. A corrente é de 5 amperes, o tempo é de 10 horas. Só que na equação, né, na formulinha do kit, o tempo tem que entrar, pessoal, em segundos. Legal? Para passar de horas para segundos, a gente multiplica por 3.600. Eu já fiz essa continha, espera aí que eu vou pegar aqui. Que exercício que é esse, hein? Deixa eu ver. É o exercício 11. Ó, 5 vezes 10 vezes 3.600, pessoal, vai dar 180 mil. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, 180 mil coulombs. Essa daqui é a resposta da letra A. Gente, vamos dar uma averiguada lá na resposta. Olha lá, ó, 180 mil coulombs. Beleza, acertamos. Então essa é a letra A. Agora, na letra B, ele quer a massa de cloro em gramas produzido na reação. Deixa eu fazer aqui do ladinho, pessoal, para depois levar a resposta para lá. Você lembra que a substância que está sofrendo eletrólise é o cloreto de zinco. Tá certo? Ó, cloreto de zinco. O que vai acontecer? Nesse caso aqui, você vai ter o ZN com carga 2+, e nós vamos ter 2Cl negativo. Ele quer a massa de cloro, então eu vou descobrir essa massa, né? Como ele é um ânion, essa massa foi depositada lá no ânodo. Vou até escrever aqui, ó. No ânodo dessa eletrólise ígnea, nós descarregamos o cloreto. Como eletrólise ígnea, ele estava no estado líquido, sofreu oxidação, produziu 2 mols de elétrons e mais cloro gasoso. Certo? Aí, no caso, a proporção é essa, 2:2:1. De boa? Ele quer a massa de cloro produzida, pessoal, e eu já sei a carga que passou pelo circuito. Tudo bem? Eu vou relacionar os elétrons com o cloro produzido. Então fica assim, ó, 2 mols de elétron, gente, é sempre a mesma coisa. 1 mol de cloro. Legal? No lugar de 2 mols de elétrons, 2 vezes 96.500 coulombs. Cada mol de elétrons, 96.500 coulombs. Ele, na letra B, ele quer a massa, tá? Então, eu vou ter que passar. Deixa eu ver se ele deu a massa aqui, ó. Aqui não deu, pessoal, mas lá na prova eles dão, né, na tabela. O cloro é 35,5. Então, 1 mol de cloro, de Cl2, vai dar 71 gramas. Só que a carga é 180 mil. 180 mil. Isso vai dar uma massa que eu vou chamar de M. Gente, eu já fiz essa continha, né? Multiplica cruzado, cadê? Peraí, ó, isso daqui dá 66,22 gramas. Essa é a massa de cloro depositada. Então, é na letra B, a massa de cloro depositada, 66,22 gramas. Tá certo? Na letra C, ele quer o volume de gás produzido nas condições apresentadas. Então, vamos calcular o volume do gás cloro. Gente, é o seguinte, ó, o exercício não está na CNTP, tá? A temperatura é 17 graus Celsius e a pressão em OTM.
Na CNTP, a temperatura é 0 graus Celsius, a pressão é 1 atm. Como não está na CNTP, o que eu preciso fazer? Eu descubro o N, né, o número de mols do cloro produzido, e uso a equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Tá certo? Então vamos lá, ó. Vamos fazer aqui do ladinho. 2 mols de elétrons. Gente, ainda ele está falando do cloro, né? Então a equação é a mesma. Tá aqui, ó. Essa equação que aconteceu no ano. 2 mols de elétrons, 1 mol de gás cloro, 1 mol de Cl2 gasoso. Certíssimo? Aqui eu vou colocar a carga correspondente, 96.500 coulombs. E aqui eu vou deixar mol mesmo, porque eu vou calcular mol, depois passar para volume usando o Clapeyron. A gente sabe que nessa eletrólise do exercício foram 180 mil coulombs. Então, o número de mols aqui eu vou chamar de N, certo? Eu já fiz essa continha para ir mais rápido. Esse N, pessoal, se você multiplicar e cruzado, dá 0,93 mol de gás cloro. Só que ele quer o volume, não está na CNTP, Clapeyron, PV é igual a nRT. A pressão é 1 atm, vou até te mostrar. Olha lá, ó, cadê? Aqui, ó, 1 atm e a temperatura é 17 graus Celsius, certo? É o volume que eu estou procurando. O número de mols, acabei de calcular, 0,93. O R é 0,082, tá? A temperatura, pessoal, 17 graus Celsius mais 273 dá 290. Certinho? Portanto, esse volume, eu já fiz as continhas, pessoal, vai dar 22,12 litros. Então, o volume, 22,12 litros, lá na letra C. Esse foi o exercício de número 11. Legal? Entenderam direitinho? Agora a gente vai fazer o último exercício de número 12. A indústria eletroquímica moderna produz atualmente milhões de toneladas de substâncias químicas. A semi-reação abaixo mostra a formação de cada molécula quando elétrons passam pelo circuito na eletrólise. Certinho? Então, ele deu essa equação aqui para nós, uma equação de oxidação. A partir dessas informações, calcule o volume, agora está na CNTP, que se forma após o tempo de 100 segundos com intensidade de 9,65 amperes. Gente, deu tempo, deu a corrente, cara, você tem que calcular a carga. E aí você usa kit, lá da física, lembra? Carga é I vezes o tempo. Então a carga vai ser igual. Qual que é a corrente? Tá aqui, 9,65 amperes. O tempo já está em segundo. Que beleza, hein? O tempo tem que estar em segundos. Então, a carga vai dar 965, né, coulombs. Peguei o 9,65 e multipliquei por 100. Tá certinho? Agora é o seguinte, ó. Eu vou relacionar os elétrons com o gás cloro produzido. E você pode olhar ali, pela equação, que são 2 mols de elétrons, tá aqui, ó, produzindo 1 mol de gás cloro, de Cl2. Gente, só que ele quer o volume. Ele está falando, né, que está na CNTP. A gente sabe que na CNTP o volume do gás 22,4 litros ou 22,7. Mas 22,7 você só vai usar se ele falar. Não falou nada, pode usar o velho e antigo 22,4 litros. Beleza? No lugar de 2 mols de elétrons, eu vou colocar a carga correspondente. Quanto que é? 2 vezes 96.500 coulombs. Cada mol de elétrons transporta, né, 96.500 coulombs. Só que a carga do exercício, gente, cadê? Ah, é essa daqui, ó. 965 coulombs, que foi, né, a carga que circulou durante esse tempo de eletrólise. Eu vou chamar isso aqui de V, tá? Sei lá, vou chamar de X mesmo.
Esse x aqui, pessoal, é só fazer a regrinha de 3, 965 vezes 22,4, dividido por 2, dividido por 96.500. Já fiz essa regrinha, cadê? Deixa eu ver onde está isso. Pessoal, 0,112 litros de gás cloro. Isso daqui tá aproximado lá na letra C. Exercício 12, alternativa letra C. Gente, eu espero que você tenha entendido, tá? Esse assunto você tem que dominar, cai no Enem, todo vestibular cai isso daí. Um abraço, até a nossa próxima lista. Abraço.